Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Poder Legislativo. Agora, nesse momento, nós vamos estudar as imunidades parlamentares. Galera, quando a gente fala de imunidade parlamentar, a gente precisa ressaltar que ela não é uma só, tá? São pelo menos 3 imunidades, tem gente que chama até de 4, tá bom? A primeira é a imunidade material. Imunidade material, pessoal, é imunidade relacionada a qualquer palavra, voto ou opinião. É a prerrogativa do deputado falar o que ele quiser. Essa liberdade é fundamental para o deputado ele não se acovardar diante de uma suspeita ou até mesmo diante de um crime que esteja acontecendo. Por exemplo, às vezes ele recebe a notícia de um desvio de dinheiro público, ele recebe uma notícia de uma grave violação de direitos humanos, ele recebe essa notícia e nem sempre ele tem condições de apurar em detalhes se aquela notícia é verdadeira ou não. Mas ele representa uma parcela grande da população e ele precisa dar voz a essas pessoas que o procuraram. Mas se ele só falar o que ele tiver absoluta certeza, convenhamos, ele quase nunca vai falar, porque, enfim, ele vai investigar crimes. Ele, um deputado isolado. Tem como, né? Então, essa liberdade, por quaisquer palavras, votos, opinião, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, lembrando que é nos dois âmbitos, ou seja, ele nem vai praticar crime e nem poderá ser responsabilizado civilmente, tanto no âmbito de indenização como no direito de resposta, tá? Não existe essas possibilidades. Essas garantias não visam o parlamentar, mas visam o mandato. Para quê? Para que todos que forem eleitos tenham a mais plena liberdade e segurança de acusar qualquer crime que ocorra. Como também se proteger de eventuais perseguições do poder executivo ou principalmente do poder judiciário. Às vezes o camarada ele usa a imunidade parlamentar dele para acusar, pelo menos para apontar eventuais crimes que alguns magistrados possam estar cometendo. Imagina se o poder judiciário tiver condições de ficar condenando esse parlamentar perde a liberdade dele. Nenhum parlamentar vai querer acusar nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum ministro do Supremo. Por isso que a Constituição diz que eles são imunes, eles são totalmente blindados do âmbito criminal e civil por quaisquer palavras, votos ou opiniões. Infelizmente, a imunidade parlamentar tem sido restringida cada vez mais pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, tá? Depois, nós temos a imunidade formal. A imunidade formal, galera, em segundo lugar tem o foro por prerrogativa de função, né? Que é o direito de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E depois temos a imunidade formal. A imunidade formal, ela se divide em duas espécies. A imunidade relacionada à prisão, que o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Só. Então, por exemplo, o juiz não pode decretar a prisão preventiva, a prisão temporária. Não pode. Somente prisão em flagrante de crime inafiançável. Segundo lugar, é possível também que o parlamento, a casa legislativa ao qual esse parlamentar esteja vinculado, seja a Câmara dos Deputados ou Senado Federal, suste ou suspenda o processo através da iniciativa de um dos seus partidos, tá, que propõe a suspensão. A Câmara ou o Senado tem o poder de suspender esse processo, certo? Se ele identificar ali que tem alguma perseguição. Então são imunidades previstas expressamente na Constituição, que se subdividem em imunidade material, de palavra, voto e opinião, tanto no âmbito civil como criminal, e imunidade que a gente chama de formal. Essa imunidade formal é relacionada à prisão, restringe as hipóteses de prisão, e, em segundo lugar, possibilita que a casa suspenda o processo. Além da imunidade material e a formal é de duas espécies, né? Temos também o foro por prerrogativa de função, que é a prerrogativa de ser julgado apenas pela instância maior do Poder Judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. No âmbito estadual, nós também temos essas mesmas imunidades, tanto formais como materiais. E, por fim, no âmbito municipal, nós só temos a imunidade material. Não existe a imunidade formal, seja ela relacionada à prisão, seja ela relacionada à suspensão do processo. Tá? Não existem as imunidades formais em âmbito municipal. E mais, essa imunidade material, que é a imunidade relacionada à palavra, voto e opinião, ela só alcança o vereador
no âmbito da circunscrição do seu município. Então, por exemplo, ele é vereador do Rio, mas ele faz uma declaração acusando alguém de um crime lá em Itaguaí, dançou. Ele não está acobertado pela imunidade material. Se ele não provar que realmente o crime aconteceu, ele poderá incorrer no crime de calúnia. Inclusive, pode ser condenado a pagamento de indenização por danos morais. Então, a imunidade material e a imunidade formal, no âmbito municipal, elas são muito restritas. A material existe, porém só pode ser exercida na circunscrição do município, enquanto a formal, ela nem existe, tá? Então, âmbito federal, material e formal, âmbito estadual, material e formal, âmbito municipal, só material, e mesmo assim, no âmbito de cada município. Depois, nós temos o momento, quando que o parlamentar passa a desfrutar dessas imunidades? A partir da diplomação. Então ele é eleito ali mais ou menos em outubro e ele é diplomado mais ou menos ali em dezembro, tá? E depois vem a posse dele. Mas a posse é posterior à diplomação. A diplomação ocorre antes. Vamos lá. Vamos agora fazer uma análise mais detalhada da imunidade material. A Constituição diz que os parlamentares, aí, deputados e senadores, e aí depois a gente estica isso para os deputados estaduais e para os vereadores, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Isso aqui foi copiado da Constituição. Só que o Supremo Tribunal Federal começou a restringir isso. Primeiro, disse que tem que ter pertinência ao exercício das funções. Então, se porventura você acha que o ministro do Supremo Tribunal Federal está abusando de seus poderes, você começa a fazer ataques, que é assim, né? Quando você fala mal, você está atacando, né? Dependendo do teu espectro político. Se você é de um espectro político, você critica. Se você é de outro espectro político, você ataca, né? Então, você está criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que dependendo do teu espectro político vai ser chamado de um ataque. Você não, dependendo do caso, você não está protegido por imunidade material, não. Mas a Constituição não diz que é por quaisquer opiniões, palavras e votos? Sim, mas para o Supremo não é para quaisquer, não, tá? É só que tenha relação com o exercício da função. Se não tiver relação com o exercício da função, não desfruta da imunidade. Outra coisa importante é que sempre foi entendimento do Supremo que todas as opiniões emitidas no plenário, que é lá quando o camarada está discursando lá naquele microfonezinho, tanto na Câmara quanto no Senado, existia uma presunção absoluta de que aquilo ali tinha relação com a função. E que tudo que ele dissesse ali que escapasse do razoável deveria ser julgada como crime de decoro parlamentar, que é um crime, entre aspas, não é crime que não é crime, que é julgado pela própria casa. Ele não poderia ser julgado pelo poder judiciário, mas até isso também já estão questionando também. Então, primeiro, são invioláveis por quaisquer palavras, votos e opiniões, mas já não é mais quaisquer. Por quê? Porque o Supremo restringiu. Tem que ter relação com a função. Segundo lugar, outro destaque às vezes pode aparecer em prova também, que essa prerrogativa é irrenunciável. Por quê? Porque ela não está vinculada ao parlamentar, está vinculada ao cargo dele. Então ela é irrenunciável. Em relação à jurisprudência. Galera, aqui se eu fosse começar a adentrar demais na jurisprudência, eu ia tornar a aula um pouco avançada demais para o teu nível de concurso. Tá? Então aqui eu não entro na jurisprudência. Eventualmente, dependendo do teu nível de concurso, eu vou disponibilizar para você uma aula só de jurisprudência sobre esse assunto aqui. E aí a gente vai entrar no detalhe ali do caso Celso Daniel, do deputado que era do PL, rapaz, Daniel alguma coisa, Daniel Silveira. Pode entrar no caso Daniel Silveira e pode entrar no caso de outros deputados também que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? O próprio Bolsonaro, na época que ele era deputado, ele discutiu com a deputada Maria do Rosário, ela xingou ele de Stu, você já sabe, e ele falou aquela barbaridade para ela também, como resposta, que não Stu ela, porque ela não merecia, certo? Então, aquela baixaria, aquela troca de ofensas entre eles, acabou que, posteriormente, o Bolsonaro foi condenado a indenizá-la, e o que foi dito ali é que, apesar de estar nas dependências da Câmara dos Deputados,
aquele tipo de frase não tinha relação com o mandato. Eu acho isso problemático, tá? Eu não estou falando que um parlamentar ele possa falar o que ele quiser. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. A minha preocupação é a gente começar a relativizar a Constituição para tentar ajustar a conduta dos outros e acabar se tornando moderadores da opinião alheia, de tal modo que a opinião alheia tem que se conformar à minha vontade, às minhas crenças, para que eu possa aceitá-la. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. E a gente sabe que o Poder Judiciário não é isento e muito menos imparcial, principalmente nos tribunais superiores, que a indicação é política. É basicamente indicação política hoje em dia. Então é muito complicado quando a gente admite a relativização. Por quê? Porque, ora, podem utilizar isso contra a esquerda, mas pode ser que no futuro essa jurisprudência seja utilizada para perseguir deputados de esquerda. Vamos lembrar que nada impede que na próxima eleição ganhe um candidato de direita e ele possa se reeleger 2 vezes e fazer um sucessor. Em 12 anos ele troca o Supremo todo, ou quase todo. E aí depois dessa troca você possa ter um Supremo Tribunal Federal majoritariamente de direita. E aí, se você vasculhar o YouTube, você vai ver um monte de deputado de esquerda falando barbaridades de autoridades. Imagina você começar a cavar as falas dos deputados de esquerda e começar a condená-los também. Então, quando você permite que um órgão jurisdicional, um órgão judiciário, ele comece a ser um moderador de opinião alheia, principalmente parlamentar, você incorre numa zona muito perigosa. Estou falando que o deputado pode falar o que quer, o senador pode falar o que quer, sem responsabilidade nenhuma? Não. Mas será que o melhor caminho é realmente você criar moderadores no Poder Judiciário? Seria mais importante o Poder Judiciário constranger o Poder Legislativo a eles mesmos julgarem esse tipo de situação? Eu acho complicado, tá? Não estou dizendo que existe uma solução fácil, mas é muito complicado. Vamos lá, foro por prerrogativa de função. Aqui, galera, é o direito do parlamentar de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso evita perseguição política, galera. Porque às vezes o camarada, ele tem vários inimigos políticos lá no município dele, ou no estado dele, e começa a levantar acusações falsas contra ele. E às vezes o poder legislativo, como eu disse, o poder judiciário pode não ser imparcial, galera. Às vezes o poder judiciário, ele tem sérias vinculações, até mesmo obscuras, com uma parte da política. Então, nesse caso, para evitar esse tipo de perseguição, o foro por prerrogativa de função, que é uma prerrogativa do cargo, ele faz com que essa pessoa não seja julgada pelas autoridades locais, e sim pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece? Como o Supremo é assoberbado de trabalho, em alguns casos faz questão de sentar em alguns processos, o foro por prerrogativa de função passou a ser visto pela sociedade como um privilégio de praticar crime sem ser julgado. Essa que é a realidade. Você vê os políticos mais poderosos da República, eles têm inquéritos lá de 20 anos, que não andam, porque o ministro não despacha. Certo? Por exemplo, o senador Renan Calheiros. Eu lembro que da última vez ele tinha 9 inquéritos no Supremo e nenhum desses inquéritos andam. Nenhum. Certo? Então, o foro prerrogativa de função passou a ser considerado como uma espécie de liberdade para delinquir, tá? De acordo com a visão social. E aí, mediante o constrangimento social, o Supremo Tribunal Federal restringiu o foro prerrogativa de função, dizendo o seguinte, ó, o crime, para ser julgado pelo Supremo, precisa ter relação com o cargo. Então, o deputado que está dirigindo bêbado e atropela alguém, ele não vai ser julgado pelo Supremo. Ele vai ser julgado pelo juiz local. Agora, ele fraudou uma licitação, tem relação com o cargo, aí é julgado no Supremo. E outra coisa, acabou o mandato dele, perde o foro por prerrogativa de função. Agora, galera, tá tendo um julgamento aí para mudar isso, tá? Para dizer que o processo não vai para a primeira instância, tá bom? Mas isso ainda não está decidido totalmente. Já tem maioria, mas ainda não foi publicado o acordo. Beleza? Eu não vou entrar aqui nas exceções, quem quiser pode ler depois. Imunidade formal, a prisão. A imunidade formal, a prisão. Jefferson, o que está aqui? Galera, são detalhes da jurisprudência, tá? Depois leiam se vocês se interessarem, tá bom? Eu não vou ficar aprofundando demais uma aula que não tem que ser tão profunda, beleza? Imunidade formal em relação à prisão. A imunidade formal relacionada à prisão, galera, é a prerrogativa que o parlamentar tem de não ser preso, a não ser em uma hipótese.
flagrante de crime inafiançável. Então ele precisa ser preso em flagrante de um crime inafiançável. O que é um crime inafiançável para a Constituição? Racismo, TTT e hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso são crimes inafiançáveis. Só que o CPP diz que toda vez que não couber, que couber preventiva, o crime se torna inafiançável. E aí o Supremo não usa a Constituição, ele usa o CPP. Então, se o Supremo entende que o caso é de preventiva, ele considera que o crime é inafiançável. Então, o caso do Daniel Silveira, ele ficou xingando lá o ministro do Supremo. O ministro do Supremo, apesar de ser um crime que claramente não se enquadra dentro do racismo, TTT e hediondos, ou da ação de grupos armados contra a ordem constitucional do Estado democrático, entenderam, realizando uma interpretação a partir do Código de Processo Penal, que aquele crime ali seria inafiançável e decretaram a prisão em flagrante dele. Sendo que ele nem estava em flagrante. Pegaram um vídeo da internet e falaram que, enquanto o vídeo estiver na internet, o indivíduo está em flagrante. Pelo amor de Deus, né? Se for fazer isso, vai dar ruim. Porque o que tem de deputado, que na época que o Temer indicou o Alexandre de Moraes para ministro do Supremo, que chamou o Alexandre de Moraes de fascista, que chamou o Alexandre de Moraes de genocida, tem um monte, galera. É um monte de vídeo, tá? Porque quem indicou o Alexandre de Moraes foi o Temer, que substituiu a Dilma, que era considerado um golpista. Então a indicação dele era vista também de maneira crítica pelos partidos de esquerda. Se for considerar que todos esses vídeos que estão ainda na internet são uma espécie de flagrante, vai mandar prender todo mundo. Isso não existe, né, pessoal? Foi uma tese muito esdrúxula que foi utilizada para combater um absurdo também que o Daniel Silveira praticou. Acho que o mandato parlamentar não é para baixaria, não é para ficar agredindo as outras pessoas com palavras. Acho que a função não é essa. Mas como eu falei, estamos aí dentro de uma área muito complexa, tá? Em que eu acho que a liberdade ela precisa sobrar e nunca faltar. Então, considerou que o crime era inafiançável, porque caberia preventiva, e considerou que era flagrante, mesmo não sendo flagrante. Mandou prender, certo? Alexandre mandou prender, Polícia Federal cumpriu, ele ficou preso, tá bom? A casa pode afastar essa prisão, tá? Essa prisão é submetida à casa depois que ela é realizada, a prisão em flagrante, tá? Ela é submetida à casa e a casa pode afastar a prisão, tem que se manifestar dentro de 24 horas. No caso, a Câmara dos Deputados manteve a prisão. Outro detalhe também, o ministro do Supremo, ele pode não aplicar a prisão, mas aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica, comparecer perante o fórum para declarar suas atividades, não se comunicar com determinadas pessoas, entregar passaporte. E foram estabelecidas algumas dessas medidas cautelares para a época, o então senador da República, Aécio Neves, senador por Minas Gerais, morava no Rio, mas era senador por Minas Gerais, morava no Leblon. E foram estabelecidas algumas medidas cautelares contra ele que foram vistas como medidas que inviabilizavam o exercício do seu mandato. E, na época, a tese do Senado Federal era o seguinte, olha só, se a medida cautelar é aplicada e não atrapalha no mandato, a gente não se mete. Mas se atrapalha no mandato, aí nesse caso, tem que ser submetida à Casa Legislativa, tem que ser submetida ao Senado Federal. A questão foi submetida ao Senado e o Senado afastou essas medidas cautelares. Como, por exemplo, a medida cautelar de proibir o comparecimento lá no Senado. Galera, ele não vai poder trabalhar como senador se ele não pode comparecer no Senado, não é verdade? Então, esse tipo de medida foi submetida ao próprio Senado e o Senado afastou, tá? Então, tanto a prisão quanto as medidas cautelares devem ser submetidas à casa. Só que as medidas cautelares, elas só devem ser submetidas à Casa Legislativa caso o parlamentar esteja inviabilizado de exercer o seu mandato em virtude da aplicação dessas medidas. Outra exceção também, galera, que aí viabiliza a prisão, lembrando que se está dizendo que só cabe prisão em flagrante de crime inafiançável é porque está afastando a prisão preventiva e a prisão temporária. Não caberia prisão preventiva e temporária, tá? Mas o Supremo já se posicionou dizendo que cabe prisão condenação. Essa vedação aqui é vedação de prisões cautelares.
mas não se aplica a prisão-condenação. Se o camarada foi condenado, ele pode sim ser preso. Essa prisão-condenação não é submetida à casa, tá? Porque o camarada já foi julgado, já transitou em julgado, então ele tem que ser preso, tá bom? Imunidade formal em relação ao processo. Essas daqui são mais simples, tem menos jurisprudência, que é a possibilidade da Casa Legislativa suspender o processo, tá? Não deixem de ler para você ter uma segurança em relação a tudo que eu falei. Aqui embaixo estão todas essas prerrogativas, tá? Imunidade material, palavra, opinião e voto. Foro por prerrogativa de função, que é a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo. Tem outros detalhes aí também, tá, galera? É cheio de jurisprudência esse assunto aqui, tá? Eu não tô mergulhando fundo. Eu tô no raso aqui. Então, existem outros detalhes que vocês podem entrar em contato se for de interesse do nível do concurso de vocês. A cadeira que estava afundando. Vamos continuar. Então, façam a leitura e façam as marcações dos pontos que eu destaquei durante a explicação. Vamos para o próximo. Hipóteses de perda do mandato. Pessoal, as hipóteses de perda do mandato, elas estão descritas no artigo 55. Eu vou destacar para vocês aqui as principais, tá bom? Primeiro, infringir qualquer das proibições do artigo anterior, que é o artigo 54, que são as incompatibilidades. Bobagem, tá? Isso aqui eu nunca vi uma questão sobre esse inciso. 2, cujo procedimento foi declarado incompatível com decoro parlamentar. A gente chama de crime de decoro parlamentar, o ato de decoro parlamentar, ou simplesmente de quebra de decoro parlamentar. O quebra é o mais comum. Essa quebra de decoro parlamentar é declarada pela casa. Então o camarada perde o seu mandato por ser reconhecido pela casa da qual ele está integrado, seja a Câmara ou Senado, de que ele quebrou o decoro parlamentar. Isso vai acontecer provavelmente, se não já aconteceu, não me lembro, com o deputado Glauber Braga. Tá? Ele tá às vias de, ou já perdeu o seu mandato, eu não lembro direito. Tá bom? Por quebra de decoro. Porque ele deu uma bicuda lá no membro do MBL, quando esse membro do MBL foi à Câmara. Terceiro, que deixa de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Então, o camarada faltou um terço, terça parte, um terço de cada sessão legislativa. Sessão legislativa, galera, tem duração de 1 ano. Tá? E ele faltou um terço das sessões. Beleza? Depois, que perdeu ou estiver suspenso seus direitos políticos. Por exemplo, como é que o camarada tem seus direitos políticos suspensos? Ele foi condenado por improbidade administrativa e como uma das penalidades da condenação de improbidade, ele teve seus direitos políticos suspensos. Nesse caso, ele deveria perder o seu mandato. Só que aqui, nessa hipótese aqui, a casa decide, tá? A casa decide. Próximo, quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Então aqui, por exemplo, ele praticou ato de abuso do poder político, ato de abuso do poder econômico, e a justiça eleitoral decretou a perda do mandato dele. Próximo, sofrer condenação criminal e sentença transitada em julgado. Essa aqui é a mais importante, tá? E aqui tem uma celeuma jurisprudencial, tá, pessoal? Por quê? Porque está dizendo aqui nos próximos incisos que algumas dessas hipóteses, elas devem ser submetidas à casa para ela apreciar. E quais são as hipóteses que devem ser submetidas à casa? Primeiro, a mais importante, é a sexta. Quer dizer, o camarada sofre a condenação criminal e ele não perde o mandato automaticamente. Vai para a Casa Legislativa. E a Casa Legislativa decide se ele perde o mandato ou não. Olha que loucura. O cara condenado, já com o processo transitado em julgado, e ele só perde o mandato se a casa tirar o mandato dele. Só que aí vem um porém. Qual o porém? Existe uma tese dizendo o seguinte, mas quando ele é condenado criminalmente, transitado em julgado, os direitos políticos dele não ficam suspensos? Ficam. Ora, se os direitos políticos dele ficam suspensos, ele está perdendo o mandato por duas hipóteses, pelo 6, e aí a casa decide, e pelo 4. Só que pelo 4 a casa não decide. Então, nesse caso, se ele foi condenado com decisão transitada em julgado, ele vai perder o mandato porque teve os seus direitos políticos suspensos. Olha que ideia genial, certo? Olha que ideia genial.
Então o Supremo, no primeiro momento, estava tirando o cara do cargo diretamente, sem submeter a casa. Só que aí as casas legislativas chiaram, dizendo, você está fraudando a Constituição, porque a Constituição diz que o 6 ele deve ser submetido à casa. A casa decide. Ah, mas o cara vai ser preso. Não importa, a casa decide. Aí, posteriormente, houve uma decisão dizendo, condenou criminalmente, apesar dos direitos políticos estarem suspensos, como a Constituição manda que a condenação criminal seja submetida à Casa Legislativa, a Casa Legislativa decide. E, por fim, depois de muita disputa sobre essas duas teses, surgiu uma terceira que parece que é a que predomina até hoje. Qual é a terceira? A terceira é a seguinte: depende da condenação. Como assim depende da condenação? Qualquer condenação gera suspensão dos direitos políticos. Isso é um fato. Tá? No entanto, se gerar suspensão dos direitos políticos, mas o camarada ainda puder cumprir o seu mandato, por exemplo, ele foi condenado apenas no regime semiaberto. Então ele dorme de noite na prisão e de dia ele pode trabalhar. Então ele fica preso ali na papuda e de dia ele vai para a sessão legislativa. Problema zero. Tá? Então, nesse caso, se ele puder exercer o seu mandato, ele não perde automaticamente. Porém, se ele, por causa da condenação, não puder ir a terça parte da sessão legislativa, ou seja, foi condenado ali a mais de 3 meses, ele perde automaticamente. Então aí ficaram no meio termo. Afinal de contas, não tem como o cara ficar condenado, preso, trancado, sem poder comparecer à sessão e mesmo assim manter o seu mandato. Tá bom? Então, se for a tese que prevaleceu. Eu sei, galera, que eu estou dando jurisprudência para vocês, que provavelmente isso que eu estou falando aqui está além do nível do concurso de vocês. Provavelmente não, quase certeza. No entanto, eu acho que essa jurisprudência ajuda vocês a entenderem a lógica também dos incisos, tá? Ajuda vocês a entenderem a lógica dos incisos. Vamos continuar. Então, tem aqui as hipóteses de perda automática. Caso de perda automática é perda que não se submete à Casa Legislativa. Temos as hipóteses de perda em que a casa decide, tá bom? E também tem um depende. Foi condenado a regime fechado em mais de 120 dias, perde automaticamente. Não foi condenado, a casa decide, tá bom? Pronto, isso aqui eu já tinha falado, que prisão definitiva não se submete à decisão da Casa Parlamentar. A prisão em flagrante, sim. Ele é submetido à Casa Parlamentar, que tem que se manifestar em 24 horas. Já a prisão condenação, após o trânsito em julgado, não se submete à Casa Parlamentar, não se submete à deliberação legislativa, porque não se trata de uma prisão de natureza cautelar, se trata de uma prisão definitiva. Eu acho que chegamos no assunto final, que foi CPI. Show de bola. Chegamos no assunto final. CPI, galera. Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é, pessoal, uma CPI? Pessoal, lá na Câmara e no Senado você tem diversas comissões. São chamadas comissões temáticas. Você tem a mais famosa de todas, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, porque todos os processos passam, todos os projetos de lei passam por ela. Você tem as comissões temáticas, meio ambiente, criança, direitos humanos, educação, diversas comissões permanentes. E você tem também as comissões temporárias. A comissão temporária mais importante, sem sombra de dúvida, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E o que é a Comissão Parlamentar de Inquérito? Galera, é uma comissão que procede um inquérito, uma investigação. Não tem um inquérito policial, em que nós temos a investigação policial ali na Polícia Civil, na Polícia Federal? Então, da mesma forma como nós temos o inquérito policial, que é a investigação no âmbito policial, nós temos o inquérito parlamentar. E essa investigação é promovida por uma comissão temporária, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Só que a Constituição atribui poderes extraordinários para essa comissão. São poderes típicos de juiz. Um policial, quando ele quer, por exemplo, os dados de uma determinada pessoa, por exemplo, os dados telefônicos dela, para quem ligou, de quem recebeu ligação, ele precisa pedir para o juiz determinar. Então você tem um juiz ali como um terceiro imparcial que funciona mais ou menos como fiscal das garantias do investigado. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito pode requisitar esses dados independentemente de decisão judicial. Um policial, quando ele quer os dados bancários, ele tem que pedir para o juiz a quebra do sigilo bancário. Quando ele quer os dados fiscais, ele tem que pedir para o juiz a quebra do sigilo fiscal.
Aí, mediante essa determinação, o juiz manda o banco fornecer os dados bancários, manda a Receita fornecer os dados fiscais. Já a comissão parlamentar de inquérito, ela não precisa passar pelo juiz. Ela pode ir direto determinar que o banco forneça os extratos e que a Receita forneça os dados fiscais. Então, a comissão parlamentar de inquérito, ela é tipo uma polícia turbinada. Ela tem muito mais poderes que um delegado de polícia numa investigação regular. Porque, para várias medidas, a CPI não precisa passar pelo juiz. Então, em virtude disso, a Constituição, sabendo que deu poderes elevadíssimos para a CPI, a Constituição estabeleceu também alguns limitadores desses poderes. O primeiro desses limitadores, você não vai poder instaurar a CPI a seu bel prazer. Para instaurar a CPI, você tem que preencher alguns requisitos que são fundamentais. O primeiro, você precisa da assinatura de pelo menos 1/3 dos integrantes. A CPI pode ser de dois tipos, tá? Ela pode ser uma CPI mista, quer dizer, uma CPI do Congresso Nacional, ou pode ser uma CPI de cada casa, ou da Câmara, ou uma CPI do Senado. Por exemplo, a CPI da Covid foi uma CPI do Senado. Então, você pode, de toda a Câmara, aí é uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou pode ser só CPI da Câmara ou CPI do Senado. Só que para a instauração da CPI, você precisa da adesão de pelo menos 1/3 dos integrantes. 1/3. E esse 1/3, uma vez alcançado, ele é um requerimento, né, que é produzido através da assinatura de 1/3, ele é levado para o presidente da casa para instaurar a CPI. Só que o que acontece? Normalmente o presidente da casa, ele é eleito com a parceria do presidente da República. Então, normalmente, ele não quer investigações muito grandes contra o presidente da República. Só que aí o que o Supremo disse? Que uma vez alcançado o quórum mínimo de 1/3, é direito subjetivo da minoria a instauração do inquérito. Ou seja, o presidente não aprecia, ele só implementa a CPI. Diferente do processo de impeachment, em que o presidente da Câmara tem toda a liberdade. Se ele quiser sentar em cima de 1.000 pedidos de impeachment, ele pode sentar em cima de 1.000 processos de impeachment. Não deixa nenhum prosseguir. Agora, no tocante à CPI, não. O Supremo bateu o martelo e disse que é direito subjetivo da minoria. Então, galera, basta ali um quórum de instauração de 1/3 dos integrantes de cada uma das casas. Segundo lugar, a CPI precisa ter um fato determinado. Quer dizer, não pode ser uma CPI para investigar tudo. Ela precisa ter um crime determinado. Claro que pode entrar nos crimes conexos também, mas ela precisa ter um fato determinado. Não é uma CPI igual o inquérito das fake news. O que é o inquérito das fake news? É um inquérito que qualquer coisa que ele quiser colocar lá dentro, ele coloca. O cara xingou ele no aeroporto, bota no inquérito das fake news, certo? Então, não pode ser isso. Como também o inquérito não poderia, mas enfim. Então, a CPMI precisa de um fato determinado. E terceiro, ela precisa ter um prazo certo. Ela tem que ter um prazo de validade, pode ser prorrogado, mas ela tem que ter um prazo limitado. O inquérito não tem prazo? Qual é o prazo do inquérito? O horário de entrada do delegado da delegacia. Pessoal que estuda processo penal aí. Qual é o horário que o delegado entra na delegacia? 10h30. Quer dizer, o réu preso, o prazo são 10 dias. Réu solto, o prazo são 30. É claro que no caso de réu preso, tanto de réu preso quanto réu solto é possível prorrogar, mas tem que justificar as prorrogações. No caso aqui da CPMI, o prazo não é fixado pela Constituição, porém precisa ter um prazo determinado, precisa ter um prazo certo. Então nós temos 3 requisitos: o quórum de 1/3, o fato determinado e o prazo certo. Tá bom? Lembrando que estamos falando de um inquérito, estamos falando de uma investigação. O que significa? Que CPI não condena ninguém, pessoal. Galera, CPI não condena ninguém. CPI não atribui pena, CPI não manda prender, CPI investiga. É um inquérito. Depois que investiga, é igual a polícia. Quem já estudou processo penal sabe. Concluído o inquérito, o delegado vai fazer um relatório e vai remeter o inquérito para o Ministério Público. E o Ministério Público, ele sim, vai propor ação penal. Aqui é a mesma coisa. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai elaborar o relatório
E esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público. Outra coisa, ele é um inquérito autônomo. Ainda que tenha investigação na polícia, ainda que tenha ação penal, isso não impede a instauração da CPI. Tá bom? Poderes investigatórios da CPI. Agora vamos falar dos poderes. Eu vou citar aqui alguns, mas depois vocês leem, tá bom? Primeiro, requisitar informações, tá? Inclusive policiais. Segundo, determinar a quebra de sigilo telefônico. Aqui, galera, o telefônico é de dados, tá? Nós vamos ver que algumas ordens de produção de prova são ordens revestidas ou que são consideradas cláusulas de reserva de jurisdição. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? São exceções. São atitudes que o juiz pode adotar, mas a CPI não pode, de acordo com o entendimento do Supremo. Tá? Então, o que quebra de sigilo telefônico não pode ser confundida com interceptação telefônica. Interceptação é só o juiz. Quebra de sigilo telefônico, a CPI pode determinar. Além da quebra de sigilo telefônico, também pode fiscal e bancário. Determinar a busca e apreensão, desde que não seja domiciliar. E aqui, a domiciliar é uma cláusula de reserva de jurisdição. Vou falar disso daqui a pouco com vocês. E coloquei aqui outros exemplos também. Uma coisa que o juiz pode determinar também, que a CPI não pode determinar, em tese poderia. Mas a lei que regulamenta a CPI diz que a CPI precisará requisitar o juiz, ou requerer o juiz, melhor dizendo, que é a condução coercitiva de testemunhas investigados. A lei da CPI diz que eles precisam pedir para o juiz determinar a condução coercitiva. Tá? Mas, a princípio, eles poderiam determinar também, mas a lei diz claramente que é a CPI que vai pedir, então a CPI que vai pedir. Tá? Ela não vai determinar, ela pede. Então, por exemplo, ela convoca a testemunha, a testemunha fala, não quero ir. Essa testemunha que falou não quero ir, ela pode ser conduzida coercitivamente mediante ordem judicial. Tá? A CPI não pode determinar a condução coercitiva dela. Mas, assim, do ponto de vista do que cai, os poderes, o único destaque é a quebra do sigilo telefônico mesmo. Que você não vai confundir com a interceptação telefônica. Interceptação telefônica, voz. Quebra de sigilo telefônico, dados. Para quem ligou, quanto tempo durou a ligação. Às vezes, por exemplo, é perguntado na CPI assim, você conhece o fulano de tal? Não, nunca ouvi falar. Então por que quando a nossa quebra de sigilo de dados aqui, está registrado que você ligou para o celular dele 8 vezes e conversou com ele aproximadamente 2 horas e meia? Como é que você não conhece ele? Entendeu para que serve a quebra de sigilo de dados? Para você saber para quem ligou, quando ligou e qual foi a duração das ligações. Isso que é a quebra de sigilo. É diferente da interceptação, onde você tem a gravação da ligação. Então, dito isso, vamos para o que mais cai, que é o que a CPI não pode fazer. E aí, galera, a CPI não pode, de acordo com o entendimento do Supremo, dar ordens que estão revestidas de cláusula de reserva de jurisdição. Lá no artigo 5º, você vê diversas vedações, tá? Diversas inviolabilidades. E aí o dispositivo diz assim, que, por exemplo, no caso do inciso 10, que fala sobre inviolabilidade domiciliar, inciso 11, fala que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar, salvo, no caso do consentimento do morador, desastre, prestar socorro, flagrante delito e, por fim, ordem judicial durante o dia. Com o entendimento do Supremo, todas as vezes que o artigo 5º disser que tem que ter ordem judicial, só juiz pode determinar, CPI não pode. Então, por exemplo, CPI pode determinar busca e apreensão? Pode, desde que não seja busca e apreensão domiciliar. Se for domiciliar, a CPI tem que pedir para o Supremo e o Supremo determinar. Show? Interceptação telefônica, mesma coisa, inciso 12 do artigo 5º. Diz lá que só será autorizada a interceptação telefônica, ou são invioláveis, o sigilo da correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica, salvo, no último caso, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nos termos da lei, por ordem judicial. Então tem que ter ordem judicial. Se tem que ter ordem judicial, com o entendimento supremo,
não pode determinar a interceptação telefônica, porque é uma cláusula de reserva à jurisdição. Terceiro, prisão. A Constituição diz que a pessoa, um civil, tá? Não vou tirar o militar. O civil só pode ser preso em duas hipóteses: flagrante delito ou ordem judicial. Então, como tem que ter ordem judicial? Cláusula de reserva à jurisdição. Como que se dá as prisões por ordem judicial? Você tem 4 tipos de prisões criminais, né? Prisão flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão condenação. Prisão em flagrante, qualquer um do povo pode fazer. E a autoridade deve. As outras 3, só ordem judicial. Precisa de ordem judicial. Então, CPI pode determinar prisão preventiva? Não. Prisão temporária? Não. Prisão pena? Não. Por quê? Porque essas prisões aqui só podem ser determinadas por juiz. Porque prisão é uma cláusula de reserva à jurisdição, com exceção da prisão em flagrante. Então a CPI pode prender alguém? Pode, desde que seja em flagrante. No exemplo histórico, CPI prendeu o fulano de tal. Por quê? Porque ela faz uma pergunta capciosa, a pessoa mente, e ali tem elementos suficientes para mostrar que a pessoa está mentindo. Aí, como ela é uma testemunha, ela está praticando o crime de falso testemunho. E aí, as pessoas da CPI determinam a prisão em flagrante dela, porque ela está praticando o crime de falso testemunho. Show? Tem também, galera, algumas jurisprudências relacionadas à CPI que eu não vou destacar para vocês, tá? Só sugiro que vocês leiam, tá bom? É pouquinha coisa, mas vale a pena ler. Tanto aqui em cima, que eu não falei, como aqui embaixo, tá? Depois, por fim, CPI estadual e municipal. A Assembleia Legislativa, ou seja, que é a Casa Legislativa do âmbito do Estado, ela pode promover CPI? Com certeza. E os parlamentares terão os mesmos poderes dos juízes. Já o município pode promover CPI? Sim. Mas os seus parlamentares não terão poderes de juiz. Então, determinar quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, busca e apreensão sem ser domiciliar, tudo isso que a CPI federal pode, a CPI municipal não pode, salvo se ela pedir para o juiz. Então ela pode instaurar uma CPI e pedir para o juiz, tá? Inclusive, em âmbito estadual, uma CPI famosa é a CPI das milícias, que na época foi promovida pelo Marcelo Freixo. Então aqui nós temos as hipóteses, tá, de CPI no âmbito estadual, tem todos os poderes de juiz, e CPI no âmbito municipal, que não tem os poderes de juiz. Terminamos. Show de bola? Vou deixar aqui uma frase para vocês, um texto bíblico que fala sobre persistência. Vamos lá? Sei o que é passar necessidade e sei o que ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é uma frase de Paulo, quando ele escreve uma carta à igreja de Filipos, e ele manda essa carta para agradecer a ajuda que ele recebeu. E essa ajuda que ele recebeu, ele falou, ó, eu já tenho o suficiente, não precisa mandar mais, eu já estou suprido, eu já tenho tudo. Eu estou falando isso por gratidão, certo? Não porque eu queira ficar dependente de vocês, para vocês ficarem mandando isso para mim sempre. Não é por isso. Eu não estou agradecendo porque eu quero agradar para continuar recebendo. Porque eu estou instruído em tudo. Eu estou instruído em tudo. Como assim em tudo? Eu estou instruído a ter fartura, mas também estou instruído em ter necessidade. Ter abundância e ter escassez. Tudo posso, ou seja, tudo suporto naquele que me fortalece. Galera, na área dos estudos, você precisa também ter essa mentalidade. Ainda que você não seja cristão, não creia no Deus de Paulo, você precisa ter essa mentalidade que você precisa suportar tudo. Se tudo posso, é tudo suporto, tudo aguento, tudo estou disposto a viver naquele que me fortalece. No estudo do concurso público, você tem que ter a mesma mentalidade. Eu estou disposto a encarar qualquer dificuldade, qualquer situação, acertando muito, acertando pouco, estando de bom humor, estando de mau humor, estando alegre de estar estudando ou estar de saco cheio de estar estudando. Não importa. Eu vou suportar tudo para alcançar o meu objetivo. Tá bom? Então deixe esse texto bíblico para vocês, que vocês possam não apenas acreditar como Paulo acreditou, isso seria muito bom também, mas sim
envolver dessa mentalidade, tá? Isso que é o mais importante. Eu vou aguentar qualquer coisa para alcançar o meu objetivo. E eu vou continuar estudando, independentemente das circunstâncias. Beleza, galera? Forte abraço para todos e bons estudos.